Oi pessoas, tudo bem? Graça e paz, muitas saudades de vocês, saudades de estarmos reunidos na nossa congregação Filhos de Sião, de estarmos congregando juntos, em família. Mas que bom que a gente ainda tem esses meios, né? Essas tecnologias para que a gente possa falar um pouquinho. E hoje eu estou aqui para poder compartilhar algo que Jesus falou comigo, muito específico aos jovens, muito específico a vocês, a nós, porque eu também sou jovem, claro, e muito específico a este tempo, né? A esse tempo que nós estamos vivendo agora de isolamento. Então, que você esteja muito ligado àquilo que eu quero dizer, porque Jesus está muito atento a tudo, Jesus está muito vivo, né, a tudo, vivo em todos os aspectos, eu quero dizer. E no nosso último culto de jovens, não sei se vocês se lembram, nós falamos, já foi aquele culto via Zoom, já foi online, e aí a gente falou um pouco da intimidade de Davi, falamos que ele, antes de Jesus e antes, né, do Espírito Santo liberado, né, de forma total, o Espírito Santo ainda vinha sobre, não habitava, ele já tinha ideias muito incríveis que tipificavam, né, o que viria à frente. Nós falamos da tenda, nós falamos que ele fez um modelo, né, de adoração do céu naquela tenda, fez um modelo de 24 horas de adoração, 7 dias da semana, muito legal. E eu queria seguir daí e também falar um pouquinho hoje. Essa não é a mensagem do nosso culto de jovens, porque nosso culto de jovens vai ser realizado via Zoom novamente. O Luiz vai logar com vocês e espero que estejam todos presentes para ouvir a palavra que Deus vai direcionar a ele. E eu quero seguir dentro do nosso tema, né, que é Zacar, e sucesso em Zacar é ser íntimo, né, reter o pensamento em Jesus e ser íntimo nele. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre gostaria que vocês pensassem junto comigo, né, como seria se amanhã nós não tivéssemos mais como nos reunir, né? Agora nós estamos em um tempo que a gente não pode nos reunir, acreditamos que em breve vai passar. Mas e se amanhã a gente não tiver mais como nos reunir, né? Não tivermos mais como congregar? E se nem tivermos como fazer cultos online, né? Se você não tiver mais contato comigo, não puder mais ver a pastorinha nos cultos, e se for um tempo assim pior do que esse que a gente já está vivendo, né? Como os tempos de Mateus 24, depois você lê lá, né? Que são tempos bem piores do que esse. E aí, outro dia eu e a pastorinha estávamos até falando sobre isso. E aí, como seria, né? Se nós não tivéssemos mais recursos nenhum, né? Para nos falarmos, nós, assim, como congregação. Porque agora nós estamos usando via online e estamos fazendo os cultos online, mas se amanhã a gente não tiver condição de fazer nem isso, né? E como seria então pra gente? Porque aí eu queria que a gente tomasse por base o tempo de agora, que é um tempo difícil? Gente, é um tempo difícil, mas não é um tempo mega difícil em vista das coisas que ainda virão, né? Então virão tempos piores. E se nós estivermos ainda com vida nesse tempo, nós passaremos por situações muito piores a essa que nós estamos passando agora de isolamento. Então eu queria que a gente pensasse se comparando, né, o tempo que a gente está vivendo hoje e esse tempo que ainda virá, como seria para nós, né? E aí a gente vai fazer essa comparação e eu fui fazendo essa comparação e tomando por base algumas coisas do que eu tô vendo hoje, alguns recados de Deus, por exemplo, né, que Deus tem mandado lá no nosso grupo de liderança, né, aquele sonho da ovelhinha bem magra, outros sonhos que a pastorinha, visões que a pastorinha tem mandado, né, coisas tão graves e sérias e que a gente tem que avaliar muito, eu me avaliar muito e você se avaliar muito, né, como que é isso pra gente, de verdade,
Porque Jesus é um Jesus que está muito vivo, como eu disse, em todos os sentidos, né? Já viu quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é viva demais, a pessoa é viva demais, ela vê tudo, sabe? Jesus é tipo isso. É tipo não, ele é isso. E estou usando esse ditado, né? Esse jeito que a gente fala, popular, para dizer que Jesus é muito vivo, né? Então a gente tem que se avaliar de forma coerente. Então, pensando, né? Eu analisando, né? Jesus me falando algumas coisas. E aí eu comecei a pensar que a gente é muito tendencioso a seguir outros rumos, né? A seguir outras coisas, ao invés daquilo que é importante, a comer outras comidas, né? Ao invés de comer a melhor comida, que é a comida que o nosso pastor oferece, a comida da palavra, né? E se hoje nós temos isso disponível e já não estamos assim dando muita atenção, a atenção que deveríamos, imagina quando vier tempos piores, tempos mais difíceis, como seria, né? Talvez a gente seja muito tendencioso a ficar com os pés inquietos, como nós falamos no primeiro culto desse ano, no primeiro culto de jovens. Então, esse culto, não sei se você lembra, foi um culto inclusive muito importante, onde a gente teve uma palavra que foi muito forte, onde a gente teve uma oração que foi muito forte, né, que a pastora direcionou no final, não sei se vocês lembram. Foi um culto onde Jesus queria desfazer ligações, onde ele queria de fato lavar os nossos pés, né, para que eles parassem de ser inquietos. Ele queria cortar o elo, alguns elos, né, que nós criamos com as nossas ações, com as nossas escolhas, e ele queria cortar laços espirituais. No entanto, a escolha continua sendo minha e sua, né? Muitas coisas não tem a ver com Satanás, com mal, com nada. Tem a ver comigo e com você mesmo, né? Porque a gente faz essas escolhas estranhas e continuamos andando em cima das escolhas estranhas que não nos aproximam de Deus, mas nos afastam dele. Então esse culto, ele preparou os jovens, né? Preparou vocês para os dias que estão acontecendo hoje e nós nem sabíamos, né? Nós nem sabíamos do que viria. E o mais engraçado que eu fiquei pensando é que às vezes a gente já tá, às vezes não, nós estamos isolados em casa e teoricamente por estarmos em casa, fica diminuído o leque de possibilidades que são oferecidas sobre aquela lista que eu falei no primeiro culto, né? O leque diminui de possibilidades que você de coisas que você quer fazer e deseja fazer, né? E que te afasta de Jesus, porque você teoricamente, tem que ficar preso em casa. E talvez a gente esteja assim, né? Preso, mas continuamos com os pés inquietos e continuamos gastando nosso tempo com aquilo que é vão e não é importante. Será que estamos atentos, então, nesse tempo? Será que nós estamos desatentos? Estamos dispersos? Estamos em isolamento e estamos dispersos? Será que é isso que está acontecendo? Será que somos o tipo de jovem que ainda está com a cabeça muito focada em muitas coisas e menos no essencial? Será que a gente não está conseguindo sair desse ciclo? Então, vai pensando aí na sua vida. E eu gostaria que você agora, com bastante cautela, parasse esse vídeo um pouquinho, fechasse os seus olhos e pensasse sobre, trouxesse sua memória sobre esse tempo que você tem vivido de isolamento e o quanto você tem dedicado desse seu tempo a Jesus, a estar com Ele, a estar com as pessoas da sua família em amor, a fazer o bem a essas pessoas, a destilar do amor de Jesus para o outro. O quanto você tem gastado do seu tempo com coisas que são edificantes, que te fazem ser próxima de Jesus, né? Que agradam o coração dele e que o faz sorrir
ao olhar para você. Pense um pouquinho sobre isso com calma e depois você volta aqui para continuar esse vídeo. Então, o quanto Jesus tem sido prioridade, o quanto ele tem feito parte dos seus momentos, porque agora nós temos muito tempo sobrando, né? Nós estamos com tempo para fazer muitas coisas. E o quanto será que em tempos que são difíceis, abre aspas, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje difícil, se comparado a Mateus 24, ele não é tão difícil assim, né? Depois você tem que fazer essa leitura. Então, o quanto, assim, em tempos difíceis, nós conseguimos estar voltados para Ele e focados no nosso propósito, e focados naquilo que Jesus já gerou em nós, aquilo que nós sabemos, para que nascemos, para que fomos criados, nós estamos focados nisso, no nosso propósito, naquilo que a gente já sabe. Porque se ainda, é o que eu estava pensando, né? Porque se ainda nem estamos nos piores dias e estamos distraídos e distanciados de Deus, como seria quando as coisas apertassem ainda mais para nós? O que nós iríamos fazer? Como a gente ia reagir a tudo? Então, aconteça o que acontecer, nós devemos estar ligados somente nele e em tudo que nos aproxima dele. E devemos deixar as coisas que nos afastam dele de lado. Essas coisas não podem mais nos atrair, né? E é aquilo que a gente tem falado desde o primeiro culto. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os discípulos de Jesus, que após a ressurreição, eles viveram alguns tempos difíceis, né? Eles começaram os seus ministérios com perseguição, né? Apanhando, sentindo dores sobre-humanas, né? Não era uma vida difícil como a nossa, né? Porque a gente passa por algumas coisas pequenas e já fala, é muito difícil. Mas se a gente comparar com algumas coisas, né, que a própria Bíblia nos mostra, pra gente as coisas são muito mais fáceis do que para as pessoas, né, que viveram antes de nós. Então a gente ainda tem que agradecer a Deus. E eles passaram por muitos momentos difíceis, mas eles continuavam focados em Jesus, sabe? Momentos que são piores do que nosso, mas eles continuavam focados em Jesus. E, por exemplo, Pedro, talvez ele achasse aquela situação que ele estivesse vivendo de perseguição ali fosse muito difícil, mas ainda viria coisas piores. Ele ainda seria crucificado, né? Ele morreria de uma forma como Jesus morreu. Seria mais doloroso do que ser preso. Então ainda haveria coisas piores a acontecer, é o que eu estou tentando explicar. E eles continuavam muito focados, né? Porque eles carregavam neles o testemunho do mestre deles, do Jesus que eles experienciaram, do Jesus que eles conheciam, do Jesus que eles amavam, do Jesus que eles experimentaram inúmeras vivências com ele. Dia após dia eles experimentaram, né? E eles continuavam muito focados nisso, aquilo tudo era muito vivo dentro deles. O túmulo estava vazio, tinha ficado vazio, ele havia ressuscitado, eles viram um Jesus morto e um Jesus vivo depois de 3 dias, e eles seguiam com aquilo muito vivo dentro deles. Aquele Jesus era vivo dentro deles, né? E Jesus é vivo dentro de você, você é focado nele. E eles sabiam, aqueles discípulos sabiam que independente das circunstâncias, se eles ficassem juntos, reunidos, se eles fizessem a obra juntos, reunidos, ou se tivessem que fazê-la separado, independente do que acontecesse, eles não poderiam estar distraídos ou desfocados do propósito que Jesus gerou em cada um deles, da missão que Jesus gerou a cada um deles. E eles estavam muito felizes, seguiam felizes, honrados,
por poderem cumprir o propósito, um propósito de Deus que seja na terra. Você é feliz por poder cumprir algum propósito de Deus na terra? Você é feliz e satisfeito porque Jesus decidiu gerar em você um propósito? Lembra do seu propósito lá do autoconhecimento? Lembra das perguntas? Se você não lembra, dá uma olhada no seu material de autoconhecimento, que a gente nunca pode esquecer daquelas perguntas, do nosso caderninho do eu, né? Fique focado nas coisas que realmente importam. E eles estavam muito felizes em cumprir o propósito deles e sabiam que não podiam ficar dispersos, que não poderiam ficar longe, distraídos do propósito, do foco, que era Jesus e aquilo que lhes havia sido gerado. Contrário a isso, às vezes estamos felizes por não termos que congregar ou por não termos que nos relacionar com o nosso irmão, por não termos que relacionar com outro em amor. E como nós vamos cumprir o nosso propósito assim? Então são coisas que eu fiquei pensando e que eu queria que vocês também pensassem, né? Graças a Deus que em casa nós podemos fazer o que nós quisermos. Talvez é isso que você pense. Graças a Deus que em casa eu tô livre de ir para a congregação, que esse vírus foi uma maravilha porque a gente não tem que congregar e eu posso assistir o culto na hora que eu quiser, eu não preciso assistir o culto online, depois eu posso assistir porque fica gravado e é uma vida muito legal para mim. Às vezes nós estamos pensando isso, às vezes estamos com preguiça até de apertar o play para ver o culto, né? Então você tem que se avaliar. Às vezes nada de TSD, nada de tempo sozinho com Deus, porque tá muito ligado em muitas outras coisas que não são e não tem a ver com Jesus e com o que Ele quer pro seu propósito. Coisas que te afastam do propósito. E nada de TSD, nada de leituras edificantes, de vídeos edificantes, nada de ficar próximos aos irmãos ou da família, né, da família de sangue, nada de manter um bom relacionamento com as pessoas que estão em casa, de dar um testemunho, de destilar o amor de Jesus para essas pessoas. Precisamos pensar então em quanto as nossas escolhas e ações nos aproximam de nosso propósito, como a gente aprendeu lá no autoconhecimento. O quanto as escolhas que você tem feito aí no isolamento tem te aproximado ou te afastado do seu propósito, daquilo que Jesus gerou em você, né? Para que você doasse às pessoas que estão à sua volta. Mas aqueles homens, né, os discípulos de Jesus, eles não desperdiçaram a confiança que foi depositada neles. Eles seguiam com muita atenção ao que Jesus havia ensinado a eles. E queria que hoje a gente se avaliasse. Já estamos há mais de um mês sem nos reunir na congregação. Alguns conseguem brilhantemente faltar no culto online, onde você tem que sair de um cômodo, ir para o outro e apertar o play. Algumas pessoas conseguem não ir no culto online, não aparecer no culto online, para ouvir o culto online. Algumas pessoas conseguem fazer isso. E é tão simples só apertar os botões, não é? Os botões que nos ligam às tecnologias. Esses botões que inclusive muitos de nós gostamos tanto, né? Nós vivemos apertando esses botões para ver os vídeos que a gente gosta, para ver as séries que a gente gosta, para fazer as coisas que nos interessam. Quem sabe os botões do videogame, quem sabe as teclas para ver coisas que nos afastam daquilo que é de Jesus, né? E às vezes nós gostamos tanto de gastar tanto tempo com as tecnologias e agora nós estamos podendo gastar tempo com as tecnologias, com coisas tão produtivas da nossa congregação. Mas e aí? Qual tem sido a nossa escolha, né, gente? É uma coisa assim muito incoerente.
É o que eu fiquei pensando. E olha então assim, ó, com um olhar melhor, olha que bacana, gente. Agora os nossos cultos também têm a ver com as tecnologias que vocês gostam. Olha que legal, basta clicar, basta se dedicar a isso. Vou ver o culto que vai me acrescentar mais. Será que a gente tem alguma desculpa? Eu acredito que não, né? Nós somos mesmo indesculpáveis. Se hoje eu te desse 3 opções de grupos e um deles fosse o grupo de Jesus, em qual você diria ser pertencente? Em qual você consideraria que pertence? Em qual grupo você acha que você pertence? Eu ia responder, eu pertenço ao grupo de Jesus. Mas será? A gente precisa se avaliar todos os dias, não é? Será que nossas ações correspondem ao que nós estamos falando? Então, eu queria que depois você lesse, além de Mateus 24, leia também Atos 5 inteiro. Nós vamos ler só alguns versículos. E em Atos 5 você vai ver as situações difíceis, né? Mais que as nossas situações de hoje, que os discípulos estavam passando, e eles foram presos. Os anjos abriram a prisão, eles saíram e eles seguiram focados fazendo os anúncios de Jesus e foram apanhados pelo Sinédrio. E em Atos 5:30 vai dizer a resposta que eles deram, né, ao Sinédrio. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Graças a Deus, que deu também a nós, que somos enxertados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aí eles estão dizendo, vocês fizeram essas coisas com o nosso mestre, nós sabemos que ele está vivo. Nós somos testemunhas, nós vimos testemunhas porque vivenciaram, porque eles acompanharam de perto, porque sentiram muitas coisas vivendo com Jesus, e isso tudo validava aquilo que eles estavam falando. Jesus é o Filho de Deus, Ele está vivo. Eu penso que eles queriam dizer essa frase sempre, Ele está vivo. Ele é o Filho de Deus. Vocês não acreditaram, mas Ele está vivo. Jesus está vivo, Ele é muito vivo. E Ele ainda nos deixou o Espírito Santo. E nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados. E vamos seguir ligados e focados nele. E continuando o texto, e ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se. Sabe o que ele vai dizer? Levantou-se outros grupos. Mas observe, porque eu te fiz uma pergunta, lembra? Sobre 3 grupos, e se um deles fosse de Jesus, qual grupo você diria que você faria parte? E outros grupos. E nós falamos que somos do grupo de Jesus, não é? Nós acreditamos que somos do grupo de Jesus. Mas o grupo de Jesus, você vai acompanhar comigo aqui no texto, ele tem uma característica muito específica. E aí é que nós temos que ter atenção. O grupo de Jesus tem uma característica muito específica. E nessa característica, hoje, precisamos prestar muita atenção. E continuando o texto. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada.
Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. 3 grupos. Deixaram eles ir depois de os açoitarem. Tempos difíceis para eles. Piores que os nossos, mas eles não eram dispersos do propósito. Os outros grupos eram dispersos. Naqueles outros grupos, quando o líder morria, quando não se podia mais congregar, quando não se podia mais ter culto online, quando eles estavam livres para fazer o que quisessem, eles ficaram dispersos. O líder deles morreu, não ressuscitou, não está vivo, não estava vivo dentro deles, e eles ficaram dispersos. É aí que a gente tem que analisar bem. É isso que nós temos que pensar bem. Em qual grupo nós somos, qual a nossa característica, ela é da vivência de qual grupo desses que eu estou citando. Continuando, o verso 41 vai dizer: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo Jesus. Eles não cessavam de cumprir o propósito deles. Eles não cessavam, eles não ficaram dispersos, poderiam apanhar, poderiam ser presos. Aquilo era muito vivo dentro deles. A vivência que eles tinham com Jesus era muito viva dentro deles e impedia que eles pudessem seguir a vida, como se não tivessem conhecido aquela presença magnífica de Jesus, como se não tivessem vivido inúmeras coisas com Ele, que é também a nossa realidade. Nós também vivemos muitos milagres, muitas mudanças, muitas transformações, nós vemos muitos testemunhos, nós vemos um Deus que nos fala, que faz questão de nos mostrar, de nos avisar, de nos cuidar. Mas escolhemos estarmos dispersos. Então, qual é o sentimento real que nós temos dentro de nós sobre Jesus? E qual é o impacto desse Jesus na minha vida e na sua vida? Dias difíceis, mas não tão difíceis. Já estamos dispersos? E o que havia em comum então entre os grupos anteriores? Eu já disse, seus líderes não estavam vivos e os liderados eram dispersos. Mas querido, o seu líder está vivo. Tanto os seus líderes da terra como o seu líder maior, que é Cristo. Ele está vivo, o seu mestre está vivo. Ele ressuscitou, ele é muito vivo, ele é presente. Se os dias não têm sido difíceis para nós, como estamos pensando, né? Porque ainda pode ser que vai vir dias piores e já estamos distraídos, como será depois? Que hoje eu e você tenhamos muito cuidado com o que nós estamos fazendo no nosso tempo. Se estamos muito atentos ao que interessa a Jesus, ao que interessa ao nosso propósito, ou se estamos dispersos. E que você possa seguir com Ele cantando: então gera em mim, então gera em mim a unção que preciso pro seu desejo se cumprir e te fazer sorrir.
e te fazer sorrir, e te fazer sorrir. Eu entrego tudo em mim, tudo de mim pode gerar. Tens meu sim, ainda que doa em mim, ainda que sangre em mim, eu digo sim. E nessa caminhada, em busca do seu propósito e de fazê-lo sorrir e de ser próximo dele, caminhe com ele assim. E caminhando juntos, eu sinto o seu cheiro, sei o som dos seus passos, eu os reconheço. E juntos nós vamos, com olhares e sorrisos, gerando seu propósito, gerando seu propósito em mim. Que seja assim na sua vida. Esteja ligado no seu propósito, esteja focado naquilo que Jesus tem para você, naquilo que Jesus quer que você dissemine. Não fique disperso. Gaste seu tempo com aquilo que é produtivo. E eu sei que Jesus vai ficar muito feliz com você e também as pessoas que estão à sua volta. Um beijo. Amo vocês. Olha, desliga esse vídeo e vai falar com Jesus. Vai contar para Ele. Quem sabe você não tem que se arrepender, e eu também, de como temos gastado os nossos dias e o nosso tempo, como temos desperdiçado o nosso tempo com coisas vãs e que não nos aproxima dele e do nosso propósito. Converse aí com ele agora.